irmãos, tudo bem? E meu nome é Geraldo Lopes e eu quero aqui estar tratando com vocês nessa aula sobre o pré-exílico. Vamos falar sobre os profetas que profetizaram antes do período exílico. Então nós temos na Bíblia 17 livros proféticos, escrito por 16 profetas, chamados profetas maiores, profetas menores. Temos ali 12 profetas chamados profetas menores, 4 profetas maiores. Então nós vamos falar hoje aqui sobre o tempo em que os profetas profetizaram antes do exílico do povo de Israel. Então eu quero aqui trazer para vocês algumas histórias de profetas que profetizaram antes desse período do pré-exílico, mas como o tempo é pouco, não dá para falar de todos os profetas, né? Mas vamos falar aqui dos 3 profetas e dos tempos que eles profetizaram e as suas profecias. Eu quero aqui primeiro estar trazendo para vocês do livro do profeta Isaías, que Isaías foi um profeta que profetizou período 700 anos antes de Cristo. E suas profecias chamadas como o Evangelho do Velho Testamento, o Evangelho messiânico, né, do profeta Isaías. Mas eu quero aqui trazer para vocês uma profecia que está no capítulo 43 e no versículo 1, do 1 até o versículo 3, que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito pelo teu resgate, o Etiópia e Seba por ti. Então nós estamos vendo sobre essa profecia que Isaías está profetizando. Ele está falando sobre o resgate do povo de Israel. Se ele está falando de um resgate do povo de Israel, é porque o povo de Israel seria disperso sobre todas as nações. Então ele estava ali já prevendo essa dispersão do povo de Israel sobre todas as nações, em todos os lugares. Então ele já estava profetizando, ele estava adiantando que esse povo ia ser dispersos pelas as nações, mas que um dia o Senhor traria eles de volta. Então aqui Isaías já a esse tempo prevendo essa saída do povo de Israel, essa dispersão do povo de Israel, que ele sairia pelas nações afora. Mas aqui há uma promessa do Senhor, uma promessa de Deus ao seu povo, que é o povo escolhido de Deus, o povo que foi remido de Deus, o povo que foi eleito de Deus. Então Deus estava falando com eles: eles vão ser dispersos, mas estarei com eles. Se eles passarem pelo fogo, eu passarei com eles. Se eles passarem pelas águas, estarei também contigo. Então a gente vê que Deus, ali naquela sua promessa para o povo de Israel, nessa profecia, Deus não abandonaria, mesmo eles sendo dispersos por todas as nações. Deus não ia abandonar o seu povo, que ele tinha uma promessa que um dia ele resgataria todo esse povo de novo para o seu lugar, para a sua terra,
para que todos pudessem estar juntos novamente. E nós vimos que a gente, acompanhando todas as histórias, a gente vê que essa profecia já se cumpriu agora no período de 1948, quando foi criado novamente o país, o Estado de Israel, o qual as nações do povo de Israel foram juntamente juntado das nações aonde tinha sido disperso e trazido de volta para a sua terra. Nós vemos essa promessa de Deus se cumprindo na vida do povo de Israel, o qual estava por todos os lugares, no meio de todas as nações, e agora em 1948 eles novamente, Deus resgata e junta eles novamente, cumprindo essa promessa, essa profecia de Isaías, o qual ele profetizou que um dia ele resgataria todo o seu povo e trazia de volta para o seu estado, aonde Deus tinha prometido para eles. Então nós vemos que essa promessa, essa profecia, ela se cumpriu literalmente como está escrito aqui, né? Então a gente vê que Isaías profetizou há 700 anos atrás, há 2.700 anos, da onde nós estamos, e essa profecia a gente viu se cumprindo aos nossos tempos. Então é uma coisa bastante interessante, uma coisa bastante valiosa para os nossos dias, a gente vendo uma profecia igual essa de Isaías se cumprindo diante dos nossos olhos. Eu quero também trazer para vocês também outra profecia que está no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, como eles se multiplicaram assim contra mim, pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Então nós temos aqui também Oséias profetizando para o povo de Israel também, né? Oséias também foi um profeta que profetizou em 750 anos antes de Cristo. Foi mesmo antes de Isaías, né, que o profeta Oséias profetizou, e ele profetiza que o povo de Israel, ele foi destruído por faltar o conhecimento da lei. Então nós vemos que o profeta também estava já profetizando a respeito do povo de Deus, que antes mesmo de ser disperso, ele ia ser disperso porque faltou o conhecimento da lei de Deus. Por isso Deus ia punir o povo de Israel por eles ter abandonado a lei de Deus, a lei o qual Moisés tinha dado para todos eles, para que eles meditassem naquela lei, para se permanecer. Então ali eles abandonaram a lei, eles não fizeram mais conta da lei. Então ali Deus ia punir eles, ele ia punir com outro povo mais malvado do que o povo de Israel, que era os caldeus. Então aqui ele está profetizando que ele ia ser destruído justamente por faltar aquele conhecimento da lei de Deus. Então nós vimos que aqui o profeta já está falando a respeito de uma destruição
no caos do povo de Israel, né? Porque tinha rejeitado a lei. Então, aquele povo daquela época, eles rejeitaram a lei por causa do pecado. Eles se sujeitaram mais ao pecado. Eles se sujeitaram mais às malícias, às coisas do mundo. Então, e esqueceram da lei de Deus. Eles não fizeram conta da lei de Deus. Então, Deus estava punindo eles através de um povo mais malvado do que eles, um povo mais perverso do que ele, um povo mais pecaminoso do que o povo de Israel, mas Deus estava usando aquele povo para assim punir o povo de Israel. Então, assim, o profeta até questionou a Deus, mas por que, Deus, que o Senhor vai punir a nossa nação, punir o nosso povo com outra nação mais pecaminosa do que nós? Mas aqui a gente vai ver que Deus dá a resposta para ele, que aquela nação também, ele ia ser punido, ia ter também a sua punição depois dele ter usado para punir o povo de Israel. Então, nós vemos que essa profecia, ela se cumpriu também literalmente, porque o povo de Israel também teve a sua destruição em massa. Eles foram dispersos, como está escrito lá no livro de Isaías. Eles foram dispersos também por causa desse sistema pecaminoso no qual o povo de Israel entraram. Eles deixando de cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus. Então, eles entram nesse sistema pecaminoso e Deus pune eles por causa disso. Pune por causa do pecado do povo de Israel. Então, a gente vê também outra profecia que também se cumpriu literalmente. Eu quero também estar destacando para vocês também outra profecia que está no livro de Abacuque, no capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, no versículo 3 e 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, o profeta Abacuque também foi um profeta que ele profetizou nos seus tempos proféticos, há 600 anos antes de Cristo. E Abacuque chamado por profetas menores, em o seu livro pequeno de 3 capítulos, mas que traz aqui umas profecias que tem de bastante importância também na vida profética do povo de Israel. E nós olhamos também essa passagem quando fala que a visão ainda é para os tempos determinados, e até ao fim falará, e não mentirá, e se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Eis que a sua alma se incha, e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então aqui o profeta Abacuque, ele está falando, profetizando contra os reis, contra os presidentes, contra os governadores, contra os poderosos, contra os milionários, bilionários. Ele está profetizando contra esse povo, e eles têm na sua mentalidade em adquirir somente riqueza, somente se engrandecer, luta pelos poderes. Então aqui ele está profetizando contra este povo. Então, a gente olhando para os nossos tempos de hoje,
a gente vê que essa profecia ainda está falando conosco, ainda está falando, desde hoje ele está falando ainda para o povo de hoje. Porque a gente vê cada vez mais as coisas, os ricos, eles procurando mais riqueza, os que têm poder procurando mais poder, e a gente está vendo que essas coisas, eles procuram a qualquer custo, eles não querem saber em quem está pisando, eles não querem saber de quem ele está tirando, está sugando, eles não querem saber, eles querem saber se ele está acumulando riqueza, está acumulando bens, está acumulando poder. Então a gente vê que essa profecia está falando ainda hoje. E quando ele fala que o justo viverá pela fé, é porque a gente vê que os pequenos, eles estão sem oportunidades de crescimento, estão sendo pisados, mas uma coisa eles têm de ter, uma coisa os pequenos, o justo, que quer andar retamente, eles têm de ter no seu coração é a fé, uma fé que um dia o Senhor vai ter para ele um lugar de honra no céu. Então, é uma fé em Deus para que eles nunca desistam da sua vida e da sua permanência e da sua luta, porque Deus, eles nos dá a fé, porque a fé é vinda de Deus, é uma autoridade de Deus, a nossa fé. Então, a fé que Deus nos dá para que nós vivamos nela é para que a gente não olhe para todo esse sistema pecaminoso dos grandes chamados, e que eles estão sempre buscando mais riquezas, mas aqueles pequenos, um dia eles vão ter a bonança, vão ter a sua recompensa, o qual eles vão ter a sua justiça. Então a gente vê que Abacuque está falando que o justo viverá pela fé, e está falando que a alma deles se incham, com o poder, com a sua glória terrena, estão cheios e fartados e buscando cada vez mais. E os pequenos, os justos que querem viver justamente, eles se mantêm somente na fé, o qual Deus tem permitido que o povo viva na fé. Então a gente vê que essa profecia também, ela se cumpre nos nossos dias de hoje, o qual nós vemos isso aí acontecendo no meio do povo, no meio das nações, no meio do povo poderoso, e o povo humilde, trabalhador, o povo humilde, justo, vivendo humildemente, mas baseado na fé em Cristo Jesus. Então, meus amados, meus queridos alunos, era esta as minhas palavras para hoje, já que não dá para a gente trazer para vocês um relato de todos os profetas, porque não dá para falar isso numa aula só. Então, para esse dia de hoje, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham recebido com alegria, e que na próxima oportunidade nós teremos a oportunidade de falar de outros profetas para vocês, tá bom? Obrigado pelas suas presenças.